Então, nesse sentido aqui, Padre Tiago Cosme, que a gente queria ouvir a tua opinião, você que está na linha de frente. Na verdade, é difícil a gente atribuir esse fato a uma pessoa em específico, né? Na verdade, um movimento que o Papa Francisco causou que talvez seja o responsável por isso. Um dos aspectos muito relevantes da teologia do Papa Francisco é de que o tempo é superior ao espaço, ou seja, é mais importante a gente iniciar processos do que propriamente vê-los finalizados. E nesse sentido, pelo fato de o Papa Francisco ter mostrado uma face de uma igreja misericordiosa, aberta e que escuta a todos, e nos últimos tempos ele dizia mais de uma vez, né, todos, todos, todos. Então isso certamente atrai novos irmãos e irmãs para também abraçar a fé. O que, para nós, certamente, é, sem sombra de dúvidas, um dado extremamente relevante, né? Fica à vontade aqui, bancada. Vamos com o Mano Ferreira, fica à vontade. Padre Tiago, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade de muita gente no público. Que tipo de debate acontece no conclave? Quais são as questões que são levantadas? São debates mais doutrinários, sobre teologia? São debates sobre questões administrativas da igreja? O que é que atravessa o diálogo entre cardeais no meio de um conclave? Em primeiro lugar, é muito difícil a gente saber exatamente o que acontece dentro de um conclave pelo fato de que os cardeais fazem também o seu voto de sigilo, né? Mas é importante a gente entender que antes do conclave em si existem as chamadas congregações gerais, onde os cardeais conversam, né, entre si e de alguma forma projetam também, digamos, um certo estilo de perfil, né, para um futuro papa. Que tipo de bispo de Roma a igreja espera naquele momento. Então as discussões elas não são tanto de ordem doutrinal, até porque a doutrina ela já está estabelecida e fechada, né? Os debates têm a ver muito mais com que tipo de homem a gente espera para exercer o papado neste momento da história. Alguém que saiba dialogar, que seja talvez mais duro, mais convicto, e essas congregações gerais favorecem isso para que depois o conclave aconteça com um pouco mais de tranquilidade. Tanto é que a gente observa que os últimos não demoraram tanto tempo, 2 dias, 3 dias, né? Porque essas congregações gerais já facilitam de alguma forma essa escolha, né? Não, que fique claro que o conclave mais longo e arrastado da história foi lá no século XIII, durou quase 3 anos, já o mais curto durou apenas 10 horas. Se for um meio termo mais puxando ali para o mais curto, eu acho que a humanidade agradece. Vamos aqui com a Aninha Beatriz Rios, Padre Tiago, para a próxima pergunta. Padre, bom dia. O senhor toca num ponto que acho que é o de maior discussão com relação ao papado do Papa Francisco, que é de talvez ter um sucessor que seja um pouco mais duro, um pouco mais direto. Por quê? Existe um certo receio, especialmente da parte de muitos teólogos, entre os quais eu me incluo, que fomos entusiastas e ainda somos do Papa Francisco, de que, de alguma forma, exista um novo perfil que, digamos assim, julgue ou pense uma igreja pautada exclusivamente a partir da lei e não essencialmente daquilo que é questão pastoral. E aí eu toco em alguns assuntos, por exemplo, que o Papa Francisco teve a coragem e a ousadia de tocar, sem mudar a doutrina, o que é muito relevante, né? Mas pelo menos se dispondo a ouvir, que é o caso, por exemplo, da questão da acolhida da igreja, dos homossexuais, dos casais que vivem em segunda união e assim por diante, né? Que são questões que aparentemente, se a gente olhar pelo rigor da lei, a gente diria, são pessoas que, pela prática que têm, sobretudo no que tange à sexualidade, estão fora, não podem participar da comunhão, não podem confessar-se e tudo mais, mas o Papa disse, a gente acolhe a todos porque Deus é Pai de todos. Então, talvez quando a gente fale de um receio, de um perfil mais duro, é nesse sentido, de ter alguém que talvez não consiga ou não queira, digamos assim, dialogar neste momento da história. Muito embora, com esperança, eu não acredito que chegaremos a este ponto neste momento. David de Tarso, por favor. Eu acho que essa é uma questão interessante, assim, porque eu tenho amigos homossexuais que antes não participavam da igreja e hoje frequentam a igreja, justamente por conta dessas questões, né? Tem até uma história engraçada também envolvendo minha esposa, porque ela não fez a primeira comunhão.
E aí, teve um dia que nós estávamos na missa, quando ela não sabia, e ela foi para receber o corpo e sangue de Cristo. Eu falei, não, mas você não pode, eu tirei ela da fila, porque você não fez a primeira comunhão. Então tem também essas questões da igreja, né, que muita gente desconhece, acaba frequentando. O Papa Francisco também estabeleceu a homilia, que não pode ultrapassar 8 minutos. Então, foram questões que foram alteradas por ele, que eu considero, assim, na minha opinião, que são importantes também para justamente acolher aqueles que têm problemas, porque independente da opção sexual, na verdade não é opção, né? Hoje se trata sobre orientação sexual, a pessoa, ela tem problemas. Eu acho que a igreja é o local de acolher essas pessoas também, né? Não só acolher, mas saber escutá-las, inclusive os seus próprios dramas, né? Porque, como você disse muito bem, hoje a gente usa esse termo orientação, né? E as pessoas têm, às vezes, uma falta até de aceitação da sua própria condição. E o papel da igreja não é julgá-las e dizer que elas estão fora, mas, sobretudo, fazê-las lembrar que, pela dignidade batismal, elas são filhas de Deus, não são melhor e nem pior do que ninguém, mesmo porque a questão da sexualidade que estamos tratando, ela não julga caráter de ninguém, né? Então, eu acho que é por esse caminho que a igreja tem que caminhar nesse momento da história, né? Agora, é importante a gente também trazer a questão que o Papa Francisco deixa como legado, né, padre? Uma crescente inserção das mulheres, até em cargos ali relevantes da função sinodal, mas manteve a proibição do sacerdócio para mulheres, né? Por que essa linha não pode ser cruzada? O porquê disso, eu digo, teologicamente falando, né? Qual a explicação? Sim. Teologicamente falando, a igreja permanece com aquele argumento que não é novo, que é o fato de que Cristo em si, ainda que tivesse vivido numa sociedade muito patriarcal, escolheu eminentemente homens para segui-lo. O que não significa que também não havia mulheres que os seguiam, até porque a própria Escritura atesta isso, né? No entanto, é importante dizer que o Papa João Paulo II já havia, de uma certa maneira, fechado esta questão e dito que a questão do sacerdócio para as mulheres, ela era uma questão, portanto, que não mereceria novas discussões, uma vez que estava proibido. No entanto, o Papa Francisco, apesar de ter dito mais de uma vez que a questão do sacerdócio para mulheres permanece sendo fechada, ele abriu uma possibilidade que ainda, inclusive, está em discussão sobre os ministérios para as mulheres, né? E, por exemplo, ele permitiu que as mulheres recebessem ministérios de leitor e acólito, que até então eram conferidos apenas a candidatos ao sacerdócio, né? E há uma comissão que estuda a possibilidade do diaconato para as mulheres, né? Então, é um processo gradativo. O Francisco até chegou a abrir uma comissão nesse sentido. Houve 2 tentativas, mas não houve nenhum consenso e ficou só ali nas discussões, ficou na mesa. Até porque a igreja é uma instituição milenar, né? Claro. E não se muda algo em tão pouco tempo assim. Talvez seja uma questão que precise um pouco mais de tempo, né? Essa era uma das perguntas que eu fazia para minha mãe, né? Porque a gente acredita tanto em Nossa Senhora Aparecida, faz tantas preces para ela também, e aí a gente não vê também esse protagonismo das mulheres na igreja católica, né? Explicando aqui o que é o diácono exatamente. Basicamente, na hierarquia católica, é uma função abaixo do padre, né? Ele tem algumas limitações, não pode celebrar missa, não pode ungir os enfermos, né? Exato. Por aí. O diaconato é o primeiro grau do sacramento da ordem, apesar de não poder celebrar a Eucaristia e nem ungir os doentes, mas o diácono pode celebrar batizados, pode assistir matrimônios, né? E essencialmente, partindo da Escritura, é um serviço eminentemente que se dedica à caridade, né? Ou como a gente diz, baseado em Atos 6, para o serviço das mesas, né? Então, é uma possibilidade que ainda se está discutindo. Agora, é interessante o que você dizia. O próprio Papa, quando escreve a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, que foi, digamos, sua carta magna, né, em 2013, ele escreveu algo muito curioso, né, quando ele disse que a igreja precisava rever a questão do papel das mulheres. Ele disse, na igreja, uma mulher é mais importante do que os bispos, Maria, né, para justamente tentar propor uma abertura maior para a questão das mulheres na igreja, né? Então, esse caminho está sendo consolidado aos poucos.
Padre, um outro ponto que o senhor tocou no começo da sua fala e que, na verdade, até me trouxe certa surpresa, porque é algo que a gente não consegue nem imaginar, diz respeito à comunhão no segundo casamento, né? Na verdade, acho que não pode nem casar pela segunda vez perante a igreja, né? Como isso foi tratado durante o papado, o reinado do Papa Francisco, e o que o senhor pensa a respeito dessa questão? Porque hoje, nos dias atuais, é bastante comum, e eu entendo também que as pessoas queiram continuar frequentando a igreja e tenham outras questões que a levam a talvez ter que se divorciar. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, neste mesmo documento, o Papa diz, né, que a porta para os sacramentos ela não pode ser fechada por qualquer motivo, né? E nesse sentido, talvez o que o Papa tenha proposto a nós, ou pelo menos aberto um caminho, porque isso é o essencial para ele, ou foi para ele, né, começar processos, é que nós, na qualidade de párocos, como aqueles que acompanham efetivamente o nosso povo, que a gente saiba também ter prudência evangélica e acompanhar a história real das pessoas. Porque existem, de fato, casos em que, por exemplo, as mulheres sofriam abusos de seus maridos, né? Então, você, na qualidade de presbítero, jamais, em sã consciência, vai pedir àquela mulher que ela continue naquele matrimônio, porque o matrimônio é uma vez na vida. Assim como também você não pode depois dizer a ela, e eu já ouvi essa pergunta, né? Padre, agora eu estou fadada a ficar sozinha o resto da minha vida, porque eu não vou poder mais comungar, né? Quer dizer, você coloca a pessoa numa condição de praticamente infelicidade, porque o ser humano é feito para o outro, né? Só se realiza enquanto tal, é pessoa humana. Então, talvez o que o Papa tenha querido é que a gente também, na qualidade de presbítero ou de pastor, a palavra que ele tanto usava, né? E a gente saiba fazer esse discernimento caso a caso, porque talvez não seja o momento ainda de estabelecer uma norma, porque também a igreja talvez neste momento não esteja pronta para isso. Agora, impressionante como nessa Páscoa, Padre, houve, pelo que tudo indica, algumas pesquisas já vão surgindo para todos nós apreciarmos, recorde de batismos, recorde de primeiras comunhões, recorde de crismas e recorde de adesão mesmo de novos fiéis e conversões em massas, multidões sendo atraídas. De novo, claro que não dá para personalizar isso num homem, acho que isso aí feriria diretamente o próprio cânone católico, mas, afinal de contas, você nota isso no seu dia a dia? Ao que você atribui? Será que esse momento, essa vida hedonista, esses vazios existenciais precisando ser preenchidos, que explica esse movimento que a gente nota cada vez mais forte? Sem sombra de dúvidas. A igreja sofreu uma evasão muito grande nos últimos tempos, a igreja católica, né, neste caso, sobretudo por decepções com este lado mais humano da igreja, e eu sempre costumo dizer, a gente, ao observar que a igreja caminha 2025 anos, a gente tem a convicção de que também o Espírito a conduz, porque se ela fosse apenas humana, talvez não tivesse durado 100 anos, né? Mas essas decepções, elas também aos poucos vão sendo resolvidas, porque as pessoas vão aprendendo a fazer essa separação entre aquilo que é o humano na igreja e aquilo que de fato ela é na sua natureza, né? Divina também. Então, de uma certa maneira, uma vez resolvidas estas pendências, as pessoas passam a crer de novo na igreja e, claro, de maneira especial, no Deus que ela anuncia, né? Mas isso, claro, é um processo gradativo. Eu até compartilho com vocês algo interessante. Segunda-feira eu estive no cinema para distrair um pouco a cabeça e foi interessante que, enquanto eu esperava ali no guichê, eu ouvia o funcionário dizendo assim: eu sou católico, mas eu estou completamente desacreditado da igreja, então não vou mais, né? E como ele, existe muita gente, mas que aos poucos também vai aprendendo a superar e a separar devidamente as instâncias. Mano, padre, nesse contexto, o senhor está falando sobre a separação entre o que é o divino e o que é o humano. Eu acho que uma característica da personalidade do Papa Francisco, que toca com isso, eu queria ouvir o senhor a respeito, é o bom humor, né? Tem até algumas pérolas, né? Tem um brasileiro primeiro papa tuiteiro da história. @Pontifex, né? E tem uma pérola muito curiosa, que um brasileiro vai pedir: abençoe os brasileiros, e aí o Papa diz: não, brasileiro não tem jeito, é muita cachaça e pouco oração. Essa doeu. Essa doeu. Ou seja, tem tiradas assim que, bom, alguém que viaja do Brasil até Roma para falar com o Papa, não imagina nunca que vai receber uma
piadinha do Papa, né? E isso eu acho que ajuda, de alguma forma, a quebrar essa ideia de que tudo precisa ser sempre perfeito, né? Traz um lado humano. Eu queria ouvir o senhor sobre esse aspecto. Sem sombra de dúvidas. Na verdade, esse processo de humanização, inclusive do próprio papado, ele começou já com Bento XVI, que renuncia ao ministério, que por causa da imagem que a gente ficou do Papa João Paulo II, né, que ficou até o último minuto, a gente acreditava ser perene, né? E Bento XVI, quando renuncia e diz, eu não tenho mais forças para poder continuar no ministério, ele já começa esse processo de humanização. E Francisco também, né? Por exemplo, quando ele é eleito Papa, ele faz questão de ligar para o seu dentista na Argentina e dizer, olha, vou ter que interromper o tratamento, né? Ou ligar para cancelar a assinatura do jornal, né? Depois ele vai à ótica para poder fazer os seus próprios óculos, né? Então, é alguém que é humano como nós, né? O Papa fez questão de destacar isso. Ou quando, por exemplo, no Jubileu da Misericórdia, ele estava indo para o confessionário para atender as confissões e, de forma espontânea, ele decidiu ir até o confessionário para se confessar primeiro, né? Para dizer, o Papa é também um pecador. Porque a gente, às vezes, olha aquela batina branca, né? Aparecendo naquela sacada, a gente pensa que é quase Deus na Terra, né? Mas não, o Papa é também humano, né? E Francisco certamente colaborou muito para que a gente humanizasse também o papado e, claro, humanizando o papado, humanizar a igreja, sem sombra de dúvida. Maravilhoso, maravilhoso.